Oi, eu sou a Luísa, professora de artes, e na aula de hoje nós vamos aprender sobre arte na Idade Média, ou seja, a arte bizantina, românica e gótica. A arte bizantina, ela aconteceu mais ou menos entre o ano de 330 d.C., que foi quando Constantino I estabeleceu sua residência em Constantinopla, e foi até 1453, quando Constantinopla é conquistada pelos turcos otomanos. Mas esse tipo de arte existe até hoje, porque com essa queda do Império Romano, as pessoas que produziam esse tipo de arte fugiram para os países vizinhos. Então, muitos ficaram na Rússia, por exemplo, e foram mantendo essa produção dentro dos mosteiros, porque a arte bizantina, como eu comentei brevemente na nossa aula passada, ela é uma arte a favor da religião, do teocentrismo. Então, os ícones, como esse que eu tenho aqui ao meu lado, eles eram produzidos majoritariamente pelas pessoas do clero, então dentro dos mosteiros. Por isso que a gente conseguiu encontrar algumas obras depois de tantos anos, né? Os turcos otomanos, eles perseguiam os cristãos, eles acreditavam que os olhos das pinturas continham a alma daquela pessoa retratada. Então eles vinham com lanças e furavam os olhos assim e arrastavam para encerrar aquela pessoa. Então, nessa correria de ser perseguidos, muitas igrejas foram chumbadas. Então, as pinturas que estavam nas paredes, eles cimentaram por cima e aí depois de anos foram descobertas que tinha uma parede dupla ali no meio e ali tinha uma pintura, um mosaico. Enfim, a arte bizantina, ela foi feita como uma linguagem visual para levar o evangelho da Igreja Católica, né, de Jesus, para as pessoas que não eram alfabetizadas naquela época, que eram muitas, né? Os poucos que sabiam ler eram as pessoas do clero. A gente consegue muito ver essa situação naquele filme O Nome da Rosa, que é um filme muito bonito. Então, quando as pessoas entravam na igreja, elas muitas vezes não conseguiam perceber pelo ritual tudo o que se passava. Então, elas se perdiam olhando pelas paredes, entretidas com as imagens, porque aquilo que o padre estava falando ali na frente estava retratado, então conseguia se tornar mais palpável. É aquela coisa, né? Você entendeu ou quer que eu desenhe? A igreja já estava desenhando tudo para você ali, então só bastava você prestar atenção e entender o que aquela mensagem estava se passando. A cidade que tem mais mosaicos bizantinos é a cidade de Ravenna, na Itália, e é lá que a gente consegue encontrar o mosaico do imperador Justiniano e sua esposa Teodora, que foram grandes incentivadores desse tipo de arte. E uma coisa muito interessante da arte bizantina é que se você não é captado pela emoção ao olhar para uma arte dessa, você é captado pela razão, porque tudo ali dentro tem um significado. Vou até pegar esse ícone aqui para vocês verem. Então aqui a parte da cabeça, ela é feita com círculos concêntricos, os olhos são grandes, o nariz é mais alongado, as orelhas quase não aparecem, e quando aparecem quer dizer que a pessoa está em profunda oração ou ouve a voz de Deus, né? Cada cor também tem o seu significado, o azul, o vermelho. Isso é uma coisa muito rica que as pessoas não entendem. É a ciência, é a matemática, é a razão a favor da arte, a favor da emoção, a favor da palavra de Deus. Aqui a gente tem algumas inscrições, MPOY, quer dizer que é Nossa Senhora. E aqui ICXC é o nome de Jesus Cristo abreviado em grego. Então, se você souber ler o que está escrito, você consegue entender qual é a mensagem, né? Essa daqui é uma Theotokos, que é a palavra em grego para Mãe de Deus, que é um dos dogmas de Nossa Senhora. E ela tá com o rostinho assim encostado em Jesus, que é uma das variações que tem dela. Mas a Theotokos também pode aparecer de outras variações, a Virgem da Ternura, a própria Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é uma das mais conhecidas. E também a gente tem as formas de registrar Jesus. Nós temos ele criança, que a gente fala que é o Emanuel. Nós temos o Mandilium e nós temos também o Pantocrator, que é o mais famoso. E no próprio Pantocrator nós podemos ver que com as mãos dele, ele vai escrevendo mensagens. Então, mensagens de bênção ou apontando alguma passagem que o cliente pediu,
né? E tem muitas e muitas e muitas variações, desdobramentos. Isso daqui a gente conseguia fazer um curso inteiro só sobre iconografia bizantina. E eu sou meio suspeita pra falar porque é a parte que eu mais gosto de estudar na história da arte. Na faculdade fiz iniciação científica sobre isso. Enfim, pra mim é um prato cheio. Mas eles usavam mosaicos, pinturas com têmpera, e nessas pinturas eram só pigmentos naturais. Aqui a gente usa folha de ouro, mas nos mosaicos, para fazer aquele aspecto de ouro, era uma tecela de vidro. Então era um sanduíche de vidro, folha de ouro e vidro por cima, para dar esse aspecto de brilhante. Então as principais formas de arte da arte bizantina são os mosaicos e os ícones. Hoje em dia, as igrejas que a gente mais consegue encontrar são as igrejas ortodoxas. Existem aqui no Brasil, mas também espalhadas pelo mundo inteiro. E, atualmente, a arte sacra contemporânea da Igreja Católica tem retomado um pouco desse movimento através dos mosaicos. Mas até hoje existe gente que pinta ícones bizantinos. Aqui no Brasil a gente tem vários iconógrafos, enfim, é uma arte lindíssima. Se você tiver interesse, procure se aprofundar. Esse ícone aqui, inclusive, é o ícone da Santíssima Trindade pintado pelo Andrei Rublev. E ele é um ícone tão denso, mas tão rico em detalhes e significados, que ele remonta à passagem da Bíblia que fala dos 3 anjos quando visitaram Abraão e Sara. E cada cor, literalmente, gente, cada cor da veste desses anjos, que cada um simboliza uma pessoa da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tem um significado, até a angulação do bastão de cada anjo. Então, assim, não é pouca coisa, foi tudo feito com muito propósito e é muito incrível poder alcançar esse tipo de cultura, esse nível de profundidade. A principal igreja que nós temos como referência também, que precisa ser citada, é a Hagia Sophia, né? Ou Santa Sofia, que fica lá em Istambul, mas que depois virou mesquita, aí virou museu, aí virou igreja de novo. É uma verdadeira novela, mas ela é uma das maiores referências para a arte bizantina. Vou deixar também aqui outros nomes de igrejas, caso você queira pesquisar, dá um pause e dá um Google aí, que vai ser uma pesquisa muito frutífera. Bom, como eu tinha falado na aula passada também, da evolução da escultura depois da arte grega para a arte romana, é a mesma coisa que acontece com a pintura aqui na Idade Média. Então, a iconografia bizantina é feita dessa forma, é um desenho naturalista, mas não é realista. Você olha, você sabe que a volumetria é diferente, porque eles tendem a abstrair bem pouquinho, no sentido de o que eles vão fazer de retrato não é tal qual existe. Porque por mais que nós sejamos imagem e semelhança de Deus e Jesus se fez homem e habitou entre nós, o que nós vemos com os nossos olhos hoje, tudo de perfeição, de volumetria, de academicismo, é a nossa realidade humana. Deus tem outra realidade, então eles não vão retratar coisas para Deus tal qual o olho humano vê. Não é que eles não saibam fazer esse tipo de arte mais realista, eles sabem, mas eles colocam esse simbolismo diante da arte para nortear o fazer deles. E uma coisa que é muito interessante sobre a arte bizantina é que eles se inspiram nos retratos de Fayum, lá do Egito, que são retratos feitos com encáustica, que é um outro tipo de pintura, um outro tipo de material, e eram retratos fúnebres. E a gente consegue ver claramente uma leve semelhança entre um e outro, porque as coisas vão evoluindo, né? E continuando nessa evolução, depois da arte bizantina, a gente tem a arte românica, que também pode aparecer como arte romanesca. Então a pintura ela começa a se desenvolver mais, a gente não tem mais tão simbolizado essa naturalidade, começa a ficar um pouquinho mais realista e nós também conseguimos perceber uma leve mudança na arquitetura das igrejas. As paredes são mais espessas, a igreja em si de fora fica um ambiente mais robusto, mas ao mesmo tempo pesado, porque são reflexos daquele tempo, né? Não costuma cair muito sobre arte românica, tá, pessoal? Mas é bom vocês saberem. E depois da arte românica, nós temos a arte gótica. Mas não é o gótico de todo mundo usando preto que a gente está acostumado a ver. É o gótico da Igreja Católica. Porque é uma evolução tanto na pintura
quanto na arquitetura. E na arquitetura nós conseguimos ver as rosáceas, os arcos ogivais e tantas outras características que revolucionaram a construção arquitetônica dali para frente. E que, lógico, fazem templos lindíssimos. Um grande exemplo da arquitetura gótica que nós temos aqui no Brasil é a Catedral da Sé, lá de São Paulo, capital. Mas a própria Notre Dame, em Paris, é uma excelente catedral gótica e assim a gente segue. A pintura gótica se espalhou de diferentes formas pelo mundo. Ela começou na Itália, depois ela foi para a região flamenca, depois ela foi se espalhando pelos outros países. Mas, de principais artistas, nós temos o Andrea Pisano, o Giotto, que inclusive a gente tem até marca de tinta com esse nome, que ele foi um pintor bem importante, e o Simone Martini. Mas a gente não está acostumado muito a ver pinturas góticas por aí. Às vezes as pessoas podem até olhar e falar assim, nossa, isso parece um pouco de Renascimento, mas nem tanto, porque, como eu disse, a gente está sempre em transição, está sempre em evolução, em desenvolvimento. E aí depois com o gótico internacional, isso a gente já tá falando de século XIV, tá, pessoal? A gente vai ter, por exemplo, o Giovanni, que é um excelente pintor, também tem quadros cheios de significados, até o espelho que ele coloca no fundo desse quadro do casal Arnolfini tem significado, a laranja no parapeito da janela tem significado. Então, são detalhes riquíssimos, que se a gente não sabe, que a gente passa despercebido, a gente perde uma cultura gigantesca que está ali na frente dos nossos olhos e que a gente não foi educado para isso. Então, se você tiver curiosidade, vá pesquisar sobre o quadro do casal Arnolfini, que é um exemplo da pintura gótica flamenca. Mas, no geral, o que cai mais de arte gótica é referente à arquitetura. Por quê? Era uma discrepância gigantesca das igrejas bizantinas e românicas para as igrejas góticas, porque elas deixavam de ter a parede muito espessa, passaram a ter paredes mais finas e mais alongadas, que aí a gente conseguia colocar vitrais, porque a parede grossa ela não sustenta tanto o vitral quanto a parede fina. Só que como ela é muito fina e muito alta, ela precisa ter uma sustentação. Então eles colocam os arcobotantes por fora para sustentar como se fosse um calço. E esses vitrais, a gente tem que lembrar que naquela época não existia energia elétrica. Então eles ajudavam muito a iluminar aquele templo, entrar a luz de fora e também ajudava com a catequese de a luz de Deus que vem e ilumina a nossa vida, que a gente vive a partir da luz de Deus. Então os mosaicos bizantinos passam a ser vitrais góticos, porque os vitrais eles não eram abstratos, eles também tinham as suas figurações e também contavam histórias. Então isso é muito interessante. A parte boa das igrejas serem mais alongadas é que as pessoas usavam muitas velas naquela época, né? Então a fumaça das velas subia e não ficava tanto no meio das pessoas. Inclusive muitas obras de arte precisam ser restauradas justamente por causa de anos e séculos de fumaça de vela acumulada, que fica uma camada escura, uma velatura, e aí a gente precisa vir com um processo de restauro para limpar tudo bonitinho. Então essa foi a aula de hoje. A arte bizantina, românica e gótica aconteceu entre os séculos 4 até o século 14, então 1000 anos de acontecimento. E eu preciso pontuar por último que muitos historiadores, foi algo que eu falei na nossa aula de linha do tempo, vendem a Idade Média como Idade das Trevas, porque foi uma época que só teve coisa da igreja, porque foi uma época que teve coisas ruins da igreja também, porque a igreja é feita de seres humanos e a gente é falho, mas acontece que as coisas foram mudando e tem gente que ainda hoje julga a igreja católica com os óculos da Idade Média. Então assim, o que a gente teve na Idade Média aconteceu? Aconteceu. Mas a gente tem que ficar esperto porque muita gente por aí aumenta números, dramatiza em cima de tudo isso que aconteceu e quando você vai tirar a prova, não aconteceu nem metade. Então, tome cuidado com quem você ouve, com quem você consome conteúdo, para ver se a sua opinião não está sendo influenciada por pessoas que só tem alguma coisa mal resolvida ali com a igreja. Porque Idade das Trevas não foi, gente. Não foi. Olha tudo isso que a pintura conquistou, por exemplo. Você acha que para você construir um ícone bizantino,
que tem tantas pormenoridades, tantos detalhes geniais. A pessoa estaria nas trevas para pensar uma coisa dessas? Ah, não. Para com isso. Não tem cabimento. Tudo bem. Não sei se ficou um pouco claro, mas eu sou católica. E então, sou suspeita para falar. Mas a gente tem que saber consumir esses dois tipos de opinião. Eu sou da opinião que não foi Idade das Trevas, porque a gente teve muito avanço nas artes. E a gente tem que saber diferenciar. Isso daqui é história, isso daqui é arte, isso daqui é história da arte. Isso daqui é política, isso daqui é igreja. São coisas completamente diferentes. E quando a gente vai estudar para o vestibular, por mais que eu fale, não, vai estudar junto com história, vai estudar junto com literatura. Sim, tem que estudar. Mas a gente também tem que saber colocar cada coisa na sua caixinha. Então, eu não vou ficar com preconceito com um movimento artístico só porque eu ouvi fulano falar mal. Se fosse assim, ninguém ia gostar do Picasso, por exemplo. Porque o Picasso era um péssimo ser humano. Assim, mulherengo, tratava com um desrespeito gigantesco todas as mulheres que ele teve. Mas ele foi um artista genial, e aí? A gente vai ter uma aula sobre ele mais pra frente. E aí, só por causa disso, as pessoas vão parar de consumir Picasso? Se fosse hoje, com certeza, um monte de gente estaria militando em cima disso. Mas tem até carro com o nome do Picasso por aí. Entendeu? Então, muita gente escolhe acabar com um movimento específico. Isso é um tipo de perseguição, inclusive. Mas eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais na aula de hoje sobre arte bizantina, sobre arte românica, sobre arte gótica. Não costuma cair muito no vestibular, porque essa época acaba puxando mais as coisas de história, o feudalismo e tudo mais. Só que é importante a gente ter conhecimento, porque não só de vestibular vive o homem, né? A gente também consegue consumir arte através de mostras culturais, de exposições, de museus, de música, de pessoas na internet. Então é bom a gente ter esse conhecimento mais generalizado, para pelo menos a gente entra num lugar e a gente fala, isso daí é arte bizantina. Essa igreja, ela tá parecendo que tem características góticas. E isso dá uma liberdade muito boa pra gente, porque a gente consegue aplicar o nosso conhecimento no dia a dia, não é a melhor coisa? Quando a gente estava na escola, a gente pensava, nossa, eu não vou usar isso pra nada na minha vida, né? Não tem nada a ver com a área que eu quero trabalhar. Mas é muito bom quando a gente se depara com algo que a gente estudou e que o conhecimento conseguiu ser aplicado verdadeiramente. Bom, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!